Seja bem-vindo mais uma vez ao PH. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Você acha que é só você que vai me cortar nos meus vídeos? Não pode ser um negócio desse, gente. A gente convida a pessoa para vir aqui, a gente tem todo o respeito com ele. Mas já que você começou, faz logo a entrada do canal. Sejam bem-vindos ao PH Radar, o programa semanal do canal Porta de Hangar. Aqui a gente discute os principais assuntos da semana da aviação brasileira e mundial, aviação comercial, executiva, geral. É um prazer estar aqui novamente com o meu amigo Ricardo Beccari. E na verdade eu estou no estúdio dele, então legal. Por favor, vai. Eu, você, Led Santos e o nosso querido amigo Proa, Milton Parnes, que é comandante da aviação executiva, um cara sensacional. Mas dessa vez ele foi passear, ele está passeando, está de férias, são direitos dele. E só eu e o Led estamos fazendo esse segundo programa do PH Radar. É isso aí, ainda estamos aprendendo, ainda estamos engatinhando aqui, então seu comentário, seu feedback é muito importante. Com certeza nós já estamos sentindo falta, com certeza vocês também vão sentir falta do Milton, mas deixa aí os comentários pra gente saber o que a gente pode melhorar nos próximos programas. Legal. Ledão, você viu que a Piper, ela obteve a certificação pela FAA do M700 Fury e foi validado, será validado nas internacionais, que é no Canadá, TCCA, na Europa, a EASA, no Reino Unido, que é CAA, e no Brasil, a ANAC. O M700 Fury é uma evolução da linha dos Meridian. Não conhecia muitos detalhes da aeronave, a gente deu uma estudada aqui antes de começar a gravar. Bem bacana, equipado com turbo-hélice, equipado com PT-6, 700 SHP, se não me engano. Bem interessante, eu tá ali vendo o avião e vendo as características, tá ali concorrente do TBM, por exemplo, que eu conheço um pouquinho mais. E a certificação em si, que é a notícia que a gente está discutindo, é extremamente importante. Não é barato certificar um avião. Custa muito dinheiro, porque você tem que desenvolver o avião, fabricar o avião, ensaiar o avião à exaustão, pagar todas as taxas de certificação, não só nos Estados Unidos, mas como todos esses países que você mencionou. Então, por mais que tenham convalidações aí entre as agências, tem um custo. Custa muito dinheiro certificar um avião. Até por isso que a gente vê hoje cada vez mais os aviões experimentais, os LSAs, né, as aeronaves leves e esportivas, que tem também um processo de certificação, mas que não são tão onerosos para os fabricantes. Então a Piper conseguindo certificar o avião, né, uma evolução natural da linha, conseguindo certificar, agora pode finalmente entregar os aviões, fabricar, entregar os aviões e começar a ganhar dinheiro com esse novo avião. Deixa eu só complementar o que você falou. A PT-6 é uma PT-6A52 que gera 700 cavalos de potência. Ele também tem um painel Garmin 3000, G3000, né? E ele tem aquele sistema Emergency Autoland da Garmin. O Autoland já é uma coisa que, no single pilot, se o piloto tiver uma incapacitação qualquer que seja, alguém ali na cabine treinado vai apertar o botão ali de Autoland e o avião vai pousar sozinho. Vamos continuar ainda na parte da aviação executiva, mas vamos falar de economia. A NBAA expressou profunda preocupação com o pedido de orçamento do ano fiscal de 2025 do governo Biden. É o seguinte, ele quer simplesmente aumentar os custos de impostos, os atuais, que já cobrem todos os custos adicionais de impostos ao sistema da aviação. E isso aí vai trazer sérios problemas para a aviação, porque, olha só, a aviação executiva sustenta nos Estados Unidos 1,2 milhões de empregos e contribui com 250 bilhões para o PIB, Produto Interno Bruto. Eu não achei aqui, mas eu vou... Quer aumentar 5 vezes o imposto na parte de combustível. Isso mesmo, 5 vezes o imposto sobre o combustível. Quer dizer, isso é uma loucura, né? Eu acho, apesar de não entender muito essa questão orçamentária, essa questão política, falando mais da parte aeronáutica, mais da parte de aviação, quando a principal fatia do bolo, a fatia de custo de qualquer companhia aérea, qualquer operador aéreo, ou de qualquer proprietário de aeronave, é o combustível. Sim, e imposto por segundo. O imposto por cima desse combustível, né? Então o preço do combustível já é caro, porque boa parte disso é imposto. Aí você vai aumentar em 5 vezes esse imposto. Eu acho, falando aqui sem conhecer essa parte orçamentária, mas eu acho exagero, eu acho muita coisa, né? Então, obviamente que isso impacta demais. Imagina você tem um imposto 1 e a partir do outro ano você começa a pagar 5, né? 1x você começa a pagar 5x. Então, com certeza, isso impacta demais. A gente está falando de uma nota da NBA, que é a Associação de Aviação Executiva dos Estados Unidos, extremamente forte. Basta você pegar aí um Flight Radar da vida, tira todos os aviões comerciais, vai lá no filtro, tira todos os aviões comerciais, vocês vão ver o que tem de aviação executiva.
Então a gente está falando aí, obviamente, dos turbohélices, né, também, como a gente falou, dos Meridian, os TBMs também, mas toda a aviação, os Citation da vida, os Gulfstreams, os Falcon, entre vários outros, tá? Tem muitos aviões executivos, você vê nos aeroportos americanos diversos aviões, jatos executivos, eles voam demais. O americano voa muito. Voa demais. Inclusive o americano médio, o engenheiro, o advogado em aviões menores, ele voa muito. Com certeza vai ser um custo aí, um impacto muito grande que as empresas, os operadores aí, principalmente os médios e menores, não vão conseguir assumir logo de uma vez, né? Então isso aí vai demandar um tempo, vai demandar aí um estudo, se é que vai de fato acontecer, né? Tem que observar o seguinte, que os impostos atuais hoje já cobrem todas as Segundo despesas, a nota, né, da NBAA. Aí, novamente, não entendo muito as questões orçamentárias, porque provavelmente se você perguntar para alguém do governo, Biden, vai dizer que não. Vai dizer que tem um furo aqui, outro ali, uma defasagem ali, aqui. Mas a nota da NBAA é uma associação séria, correta, eu acho que eles já fizeram essa verificação. Mas eu entendo que sim, se a aviação está voando bem, voando bastante, então paga bastante imposto, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho de aviação comercial. Aí, esses dias atrás, teve um caso... Você não vai falar de Boeing, né? É. Todo mundo só sabe falar de Boeing agora? Mas tem que falar do Boeing. Tá na mídia, né? Tá todo mundo falando? Tá na mídia. Tá no holofote? São duas coisas, né? Uma que não tem a ver diretamente com a Boeing, que é o caso da Latam, e o assunto da Boeing, do funcionário da Boeing que se foi encontrado morto no estacionamento do hotel. Ex-funcionário, né? Ex-funcionário. A polícia do condado de Charles sugeriu que o ex-funcionário teria tirado a sua própria vida. E aí, Ledão? É uma coisa complicada, porque ele fez um depoimento formal que levantava as preocupações quanto ao padrão de produção da empresa. Que a Boeing já vem sofrendo paulada atrás de paulada, já tem um tempinho, né? Desde a época lá do 787, quando começaram a voar, ou antes de começarem a voar. Bateria que pegou fogo e tudo. Mas aí que tá. É uma coisa que às vezes você não sabe o que vai acontecer. Você compra um produto, uma bateria de um terceiro. Exato. Entendeu? Um produto. Agora, você acha, Led, que em sã consciência, uma companhia centenária como a Boeing colocaria produtos de má qualidade nos seus aviões? Eu acho que não, né? Eu acho que não, claro que não. Até porque os custos que isso gerariam para eles depois, como reputação, por exemplo, veja agora, a reputação da Boeing está no chão. Abalada por conta disso. Então não é um risco que, em sã consciência, eles passariam. Não vou colocar uma bateria ruim, só falando 787, para economizar ou porque é ruim, porque lá na frente isso custa muito mais dinheiro. Então eu acho que de sã consciência, não. Obviamente que, como toda companhia, eles querem ganhar cada vez mais dinheiro, eles estão com essa questão aí do 787, teve a questão aí da bateria, isso aí já deu um certo prejuízo para eles, teve a questão do 737 MAX, que deu um baita prejuízo para eles, não só comercialmente, como na questão de reputação também, todos os aviões ficaram parados, a gente estava falando de... O risco é inerente, né? Quando risco é inerente. Um avião novo. A gente estava falando de certificação do projeto novo, né? Então, a gente está falando do projeto de certificação do Piper, do Furry, do M700. Imagina recertificar o Boeing 737 MAX que eles precisaram fazer com toda a produção parada ali nos estacionamentos da Boeing, porque não tinha mais onde colocar avião e não podia voar, as companhias aéreas cancelando o pedido. Então, com certeza deve ter existido deve ter existido algum movimento dentro da Boeing para cortar custos. Obviamente que quando a gente fala de corte de custos, a gente não está falando de colocar um produto de má qualidade, mas com certeza se tem o top e tem um outro que eu acho que ele um é classe A, o outro é classe... Um é A+, o outro é A. Pô, vamos colocar o A, que tem a qualidade boa também. Numa posição que não seja perigosa, é isso que você quer dizer, não? Eu imagino que na cabeça dele seja dessa maneira, mas acontecem coisas que não podem ser previstas, acontecem coisas que fogem um pouquinho do controle da companhia. A gente está falando de uma companhia gigantesca, muito dinheiro envolvido, muitos executivos envolvidos, pessoas que vão passando aí pela alta direção da companhia, funcionários, fornecedores de peça, porque às vezes a discussão não está nem na Boeing, mas às vezes o fornecedor de uma determinada peça, de um determinado parafuso, tem alguma outra pressão interna ali, e aí, obviamente, que a responsabilidade final é da Boeing, porque a fabricante está colocando a marca dela ali, mas tem toda uma verificação de qualidade. Então, assim, não estou tirando a culpa da Boeing, obviamente que eles têm toda uma responsabilidade em todos esses casos que a gente está falando, mas também não dá para a gente demonizar a Boeing achando que os produtos da Boeing são ruins, são feitos nas coxas, têm péssima qualidade. Enfim, a notícia é sobre o rapaz aí que foi encontrado
morto, aparentemente cometeu suicídio. Tem que ser muito bem investigada, né? Tem que ser muito bem investigada, mas lembrando que é uma indústria milionária, muita coisa acontecendo, muita politicagem, muito interesse. Então, todas as notícias que vêm a respeito aí da Boeing, a gente tem que ler com calma. A verdade é o seguinte, pessoal, tem que analisar muito bem a notícia. Boeing a Boeing é uma empresa centenária e não ia fazer eu acho que não, honestamente, que não tem por que fazer isso, entendeu? A Boeing é uma empresa que está aí só porque acontece um ou outro acidente, né, você vai deixar de voar de Boeing. Isso é uma bobagem. Inclusive, essa semana, ontem, teve uma pessoa, um amigo meu me ligou falando que tinha um voo para fazer, que era de Boeing, falando que não queria fazer o voo. Cara, não tô querendo ir porque é Boeing, não sei o quê, e eu preciso... Aí a gente começa a entrar um pouquinho naquela questão. A Boeing, a gente brincou aqui no começo, né? A Boeing está em evidência, está na mídia, muita gente falando. Então, um Boeing furou um pneu. Cara, seu carro também fura pneu. Meu carro furou pneu semana passada. Ok, se for um Boeing, vai sair na reportagem, vai sair nas notícias, vai gerar um número maior de cliques, porque tá ali. A história, o avião arremeteu. Pronto. Parece não deveria nem ser notícia, né? Uma tragédia, não deveria ser notícia, mas vira notícia sempre. Vira notícia. Aí o público, que é mais leigo, não tem culpa nenhuma de ser mais leigo, mas vê aquela notícia, confia ali naquele portal de reportagem, que nem sempre deveria ser confiável, mas enfim, e fica com medo de voar o avião. Mas é interessante o que você está falando agora. Você não acha que, tirando os especialistas na aviação, você não acha que o jornalista, que não entende nada de aviação, não deveria procurar saber melhor antes de enviar notícia? Mas você não acha que deveria ter uma regra para isso, um consenso entre as pessoas, ao invés de querer... Porque é o seguinte, do outro lado da moeda, gente, tem a família do tripulante, a família dos passageiros, que estão ali preocupados em saber o que está acontecendo. Você não acha que isso deveria acontecer? Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Infelizmente, os portais, os grandes portais aí de notícias, não estão nem aí com a família. Eles querem faturar. Não querem nem saber se vão dar uma notícia que vai prejudicar um ou outro. Eles querem faturar. Obviamente que deveria haver uma apuração de qualquer notícia que vai ser veiculada. Mas não estamos generalizando isso aí. Estamos falando de um ou outro, é isso? Os grandes portais... Sim, generalizando, mas os grandes portais eles vão tentar, por via de regra, colocar a reportagem ou a mais chamativa possível ou o mais rápido possível no ar. E aí, já começa do fato que eles não entendem perfeitamente do assunto. Pode prejudicar as pessoas, né? E geralmente prejudicam. E as companhias. Geralmente prejudicam. Só que eles não têm tempo de apurar, não têm tempo de consultar especialistas de verdade, né? Até porque especialistas de verdade não sairiam falando logo no primeiro momento, sem saber o que aconteceu. E o vizinho dele, da outra reportagem, da outra redação, está ali querendo colocar a notícia o mais rápido possível no ar também. Então, muitas reportagens que a gente vê por aí não são nem sequer revisadas na parte textual, no texto. Quanto mais na apuração da reportagem. Então, fica aquela corrida pelo furo jornalístico ou pela informação exclusiva, que às vezes é uma informação errônea, falsa. Nós que somos da aviação conseguimos perceber isso, mas o público leigo que às vezes não entende acaba ficando ali a Deus dará e acaba acreditando e confiando nesses portais. Procura um conteúdo adequado na internet. Hoje a gente tem diversos canais de aviação mais técnicos, mais embasados, que podem te trazer a informação mais completa para depois você tomar a sua decisão. A United Airlines remove Boeing 737 MAX 10 do seu plano de frota, depois de toda essa confusão de pânico e tal. E eles também têm aqui um pedido firme com um Airbus de 200 aviões. Tudo bem, além de ter o Airbus 321neo, eles também têm uma parte desse pedido de Airbus 350. O que você fala a respeito disso? Então, Beca, vai um pouquinho do que a gente acabou de falar, que é essa questão da percepção do grande público dessa possível ou eventual falta de segurança da linha Boeing. Tem inclusive uma thread aí na internet que lá nos Estados Unidos, quando o pessoal está indo comprar passagem, estão de uma maneira ou de outra boicotando a Boeing. Assim como esse amigo meu que vai voar de Boeing, que me ligou preocupado, as pessoas lá na hora que estão procurando passagem para comprar, estão evitando as companhias aéreas que operam Boeing. Né, por medo ou por desconhecimento ou por qualquer outro motivo que seja, por conta dessas várias notícias que estão saindo recentemente da Boeing, e estão dando prioridade ou estão optando por voar companhias que operam com Airbus. Obviamente a gente é conhecedor, a gente sabe como as coisas funcionam, a gente já discutiu sobre isso aqui, mas o grande público é leigo, não sabe.
E na hora que vê um Boeing ali, vai ficar com medo. Você lembra da época do Fokker 100? Que as pessoas ficaram com medo do Fokker 100? Uma bela máquina. E aí as companhias começaram a chamar de MK-28. Questão de marketing, é o mesmo avião. Mas, pô, não tinha lá escrito Fokker 100, é a mesma coisa. Então, pô, se tiver escrito Boeing ali, talvez a pessoa não queira comprar passagem naquele trecho, porque é um Boeing. E aí as companhias aéreas vendo isso e percebendo esse problema, né, que eles podem ter com o grande público. E claro, tem também toda a questão da empresa, toda a questão de negociação, toda a questão da falta da qualidade e tal. Todos esses problemas que a gente está discutindo aqui, isso aqui daria um programa de 2, 3 horas que a gente poderia ficar discutindo ad infinitum, mas somados todos esses problemas, as companhias aéreas falam, vou apostar minhas fichas aqui na Airbus, que está sem polêmica nenhuma, do que apostar na Boeing aqui, que talvez tenha problema de qualidade, talvez tenha problema de segurança, que o grande público já está questionando. Talvez, exatamente. Talvez a notícia chega de tudo quanto é jeito. Só que o grande público, de qualquer forma, né? Só que o grande público não coloca o talvez antes. Boeing tem problema de qualidade. Como o grande público não faz esse questionamento, não coloca esse talvez na frente, eles já vão optar por comprar a Airbus, por mais que seja mais cara a passagem. Então, isso aí, por exemplo, essa notícia que você acabou de ler, da United desistindo de colocar o Boeing 737. Com certeza tem muitas outras questões técnicas envolvidas, né? Obviamente, se a Boeing fosse lá e oferecesse por, sei lá, desse um desconto de 20% no preço, com certeza a United ia ficar quietinha e engolir esses aviões, porque ia ser mais vantajoso financeiramente para eles falando. Então tem muita coisa. Volta novamente naquilo que a gente falou. Corporativismo, política, negociações. Talvez a Airbus esteja aproveitando esse momento também para ganhar um pouquinho a mais nas companhias. Tem um monte de coisa que... Tem muita coisa, né? Tem que muito eu aqui na minha... todo, né? voando meu teco-teco, né, como o pessoal diz. Eu tô brincando, obviamente, mas eu jamais vou conseguir explicar. Com certeza não. Agora, tem a notícia última que ficou falada e refalada do Boeing, da Latam do Chile, que pegou uma turbulência fantástica e, enfim, machucou 50 pessoas, o nego foi parar no teto, coisa e tal. Importante frisar que a história do cara foi parar no teto. Olha, gente, você que é um passageiro, não piloto, vou explicar uma coisa. Avião, cinto, foi feito para usar o tempo todo. Você sentou no seu assentinho lá bonitinho, o avião vai sair, você já tem que estar com o cinto conectado, sempre. Se o avião der uma freadinha, você vai se machucar na cadeira da frente. Então, voando também, você vai dormir, coisa e tal, dá uma turbulência, uma Clear Air turbulência CAT, você vai parar no teto mesmo, vai se quebrar inteiro e é uma coisa importante. Muita gente, o avião está chegando no finger, já começa a tirar o cinto. Se passar um trator, um cara desavisado e o comandante tiver que frear, vai ser uma confusão danada, você vai se quebrar. Então, espera o avião parar, espera o comandante tirar o luminoso e você pode tirar o seu cinto de segurança, tá bom? Vai lá, Ledão, o que você diz Só tocando nesse assunto aí, nessas questões de solo, o aviso luminoso está aceso, mas lá em cima geralmente não está. Mas né? É importante estar Mas é importante que você esteja com cinto mesmo quando o aviso luminoso estiver apagado. Inclusive, isso é uma recomendação que todos os comissários falam antes da decolagem. Mas o passageiro é um bicho teimoso também, né? É teimoso, mas num voo longo, por exemplo, tem aquele momento que você vai levantar, você vai pegar alguma coisa ali em cima, vai ao banheiro. É natural isso acontecer. É natural, mas sempre que possível esteja sentado e com o cinto de segurança. Se você estiver sentado, exatamente. Estando de pé dá mais tempo de você se segurar, né? E às vezes você está sentado, está dormindo e... Não, sempre que possível esteja com o cinto de segurança afivelado. Não precisa espremer, não precisa deixar nada desconfortável, mas só tá ali apertadinho, justinho, já garante aí que você não vai machucar a cabeça. No caso de uma turbulência, seja uma turbulência por meteorologia, ou uma turbulência, uma CAT, né, uma turbulência de céu claro, que não é perceptível, não é previsível pelos equipamentos a bordo do avião. Então o piloto está ali. A meteorologia consegue prever que ela está lá por perto. Tem alguns lugares que você consegue prever que ela vai existir, que existem as condições propícias para. Então, talvez você consiga saber, mas aí você não vai saber exatamente aonde ela está. É diferente, por exemplo, você está voando, você está vendo um CB, que você sabe que se você entrar, você vai sofrer a turbulência. Tanto que quando é inevitável, né, ou inviável desviar de um CB, o piloto já vai lá e já liga, e aí os comissários fazem aquele speech falando que vamos passar por uma área de turbulência. Na CAT, não. Na CAT, você é pego de surpresa. Mesma coisa que você está vindo com o seu carro e passou num buraco que você não viu. Aquele buraco às vezes está coberto com água e tal, você não imaginou que tinha um buraco ali, passou e deu aquele... tira a obturação do lugar.
Tipo isso, mais ou menos isso. Mas é importante dizer o seguinte, gente, nós não estamos dizendo que foi uma CAT, nós não estamos dizendo o que foi isso aí, né? Porque nós não temos nenhuma informação ainda certa, não, Led? Na verdade, eu acho que não foi uma CAT. Você acha que foi o quê? Eu não faço a menor ideia. Quando eu li a notícia a primeira vez... Na sua opinião? Na minha opinião, que não vale de nada, mas quando eu li a notícia a primeira vez, eu li a manchete e já falei, é CAT. Porque se fosse uma turbulência previsível... eu também fiz a mesma coisa. Se fosse uma turbulência previsível, o comandante teria ligado o aviso luminoso e talvez uma ou outra pessoa tivesse machucado, mas não 50 pessoas. Então foi uma CAT, pegou todo mundo de surpresa, as pessoas se machucaram. Foi a primeira coisa que eu achei quando vi a primeira vez a reportagem. Porém, depois, lendo as demais reportagens, a companhia aérea emitiu uma nota dizendo que foi uma falha técnica. E aí isso me gerou estranheza, porque para a companhia aérea seria muito mais fácil dizer que foi uma turbulência de céu claro, que é a justificativa mais plausível ali naquela situação, e seria inclusive, caso não tenha sido, seria uma desculpa, entre aspas, estou fazendo entre aspas aqui, tá, para quem está só ouvindo, mas seria uma desculpa que a companhia teria para aquela situação. Pô, passamos por uma turbulência de ar claro, que foi imprevisível, infelizmente as pessoas se machucaram porque não estavam no cinto, o assunto morreu. Porém a companhia colocou ali que foi uma falha técnica. A nota que a companhia colocou lá, pelo menos que saiu nas grandes mídias, foi uma falha técnica. E aí isso me gerou um pouquinho de estranheza, porque que tipo de falha técnica poderia gerar esse tipo de turbulência, esse tipo de chacoalhão? A gente vê os passageiros dizendo que a aeronave sofreu uma queda violenta, né? O que é uma queda violenta para o passageiro que está ali numa janelinha pequenininha, redondinha, que não tem aquela visão... Se até o piloto sofre desorientação espacial, com todos aqueles equipamentos, com toda aquela tecnologia... Tá meio dormindo ali, pronto. O avião despencou 1 quilômetro, o avião despencou 300 metros. Como que você sabe? Você não tem nenhum instrumento para medir. Nem o piloto que está ali consegue precisar isso, né? Isso aí. Então, enfim, mas obviamente que alguma coisa aconteceu. A gente viu as fotos, viu o avião ali parcialmente quebrado, ali, toda aquela parte de acabamento, a gente viu as pessoas machucadas. Alguma coisa aconteceu. Eu diria, como eu disse, eu diria que foi uma turbulência de céu claro, porém essa nota da companhia me gerou estranheza por ser uma falha técnica. Não sei que tipo de falha técnica geraria isso, né, de forma brusca, dessa maneira. Talvez uma turbulência de ar claro que tenha desacoplado o piloto automático. Não sei, sinceramente eu não sei. A gente... As caixas pretas, né, os gravadores de dados já foram confiscados, já foram assegurados pelas agentes de respeito, né? Vai ser feita uma investigação, a companhia aérea vai fazer uma investigação interna também. Se for uma informação relevante para a indústria e para os demais operadores desse tipo de avião, as informações se tornaram públicas. Se não, se foi o piloto escorregou numa casca de banana e bateu no manche. Estou brincando aqui, exagerando um pouquinho, mas pode ser, né? A gente tem que extrapolar todas as hipóteses. Digamos que aconteceu isso, aí a companhia aérea vai guardar aquilo ali, vai emitir uma proibição de uso de banana, né? De casca de banana a bordo. Casca de banana. Mas se foi alguma coisa técnica do avião, com certeza isso vai se tornar público. É só o tempo mesmo que nos dirá, porque vão abrir a caixa preta, vão analisar essa caixa e ver o que aconteceu, né? A caixa preta é o voice record, é o fly record, tudo que é para poder... Então, tudo que é para investigar uma situação que ocorreu no voo e continuem voando, que é muito seguro. Mais alguma coisa, Ledão? Acho que não, né, Beca? É isso aí. Já falamos de polêmica, não nos odeiem. Pergunta pro Milton se ele tem alguma coisa para dizer para nós. Milton, deixa aí seus comentários aqui embaixo pra gente, por favor. Deixa aí nos comentários, aí o Bequinha vai lá e fixa o comentário do Milton. Mas nos próximos episódios o Milton vai estar aqui, porque aí vai conseguir dar um embasamento técnico muito melhor do que eu posso dar. Do que eu, né? Que nem piloto, sou meia Você é um baita meio piloto. funileiro, meu chapa. É isso aí. Ed, obrigado, viu? Muito gostoso fazer esse programa com você. Esse é o segundo. Gente, nós estamos ainda meio aprendendo, ainda a gente tomou gessinho em pó lá em casa e fica meio engessado, mas logo vai estar fluindo melhor esse programa. Valeu, Ledão. Obrigado. E olha, inscreve-se aqui no Port de Hangar para poder assistir o PH Radar e com certeza, tenho certeza absoluta que você vai dar o like, porque meu amigo Led Santos, dono do canal Led Santos, é um cara que fala muita coisa legal e a gente procura passar para você a melhor informação possível. Obrigado, Ledão. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui junto. Se inscrevam, ativem o sininho, deixem os comentários aqui embaixo também. Sugestões de pauta, o que vocês querem ouvir a gente falando a respeito, deixem embaixo nos comentários também, que a gente sempre está de olho, sempre responde, o Beca sempre responde também, e a gente faz alguma coisa aí que vocês gostem. Legal, valeu, até a próxima.